Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Resumindo a DM com o Giuseppe. Hoje iremos falar sobre correlação de variáveis. E lembrando também que o link aqui da tabela que eu vou usar vai ficar na descrição, tá bom? Vamos para o vídeo. Antes de começar o nosso estudo da correlação de variáveis, era bom esclarecer qual a utilidade dela. Seria para fazer uma estimativa ou projeção de novos dados, a partir de dados já conhecidos em uma pesquisa. E através da primeira fórmula, que é a fórmula do coeficiente de correlação, podemos verificar se existe ou não correlação. E o valor deve ser entre -1 e +1. Então vamos começar falando do significado daquelas fórmulas ali que estão do lado esquerdo com aquela bolinha na frente. Então a primeira fórmula que temos é a fórmula do coeficiente de correlação, que seria aquele R. Aquele símbolo que parece uma letra E, que é o sigma, seria a soma. O x seria a variável independente x e o y seria a variável dependente y. E basicamente pela sequência, após fazermos a fórmula do coeficiente de correlação, vamos achar o valor de a e b ali na fórmula em que está o y primeiramente. Para achar o b, vamos usar toda aquela fórmula ali, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que faz a tabela para encontrar o x e o y. E o n também, mas é tranquilo. Em relação à parte de cima, ali na fórmula do B, seria o numerador. E esse numerador é semelhante ali na fórmula do coeficiente de correlação, ele é igualzinho à parte de cima. Então, quando você fizer o coeficiente, é só usar o valor depois que der. E na parte de baixo ali da fórmula do B, o denominador, ele é igualzinho àquela parte de baixo também da fórmula do coeficiente de correlação. É a primeira parte também. E após ter descoberto o valor do B, você vai descobrir o valor da fórmula do A. Para descobrirmos os valores ali na fórmula do A, vamos ter que subtrair o y como média aritmética menos o b, x média aritmética. E para calcular o y e o x como média aritmética, tem que fazer a soma do y sobre n e a soma do x sobre n. Aí substitui na fórmula do A. E por fim, tendo descoberto o valor do coeficiente de correlação e o valor do y, que você calculou o b e o a, aí é só colocar tudo no final nessa fórmula y igual a mais b vezes x, que seria a equação da reta. E aqui tem todo aquele passo a passo que eu acabei de explicar para vocês, para ficar um pouco mais fácil de visualizar. E aqui, quando formos montar a tabela, o exercício já vai te oferecer o x e o y. Aí ali na tabela você vai fazer o x vezes o y, que vai ser mais uma parte da tabela, o x ao quadrado e o y ao quadrado. Aí ali embaixo onde tem o sigma lá, que é aquele ezinho, vai ser a soma resultante deles. Então quando você for usar as fórmulas que a gente já tinha visto, é só substituir o valor nela. Então esse primeiro exercício aqui que vamos resolver seria: os dados a seguir referem-se à taxa de desemprego de acordo com a taxa de inflação. Nesse caso, como está dizendo no exercício que a taxa de desemprego está de acordo com a taxa de inflação, então a taxa de inflação vai ser a variável independente. E a taxa de desemprego, que é o y, vai ser a variável dependente. E a primeira coisa que o exercício está pedindo é verifique se existe correlação entre as variáveis. Para isso, vamos usar essa primeira fórmula aqui. Então, na parte de cima dela, ali no numerador, vamos ter a soma do xy menos a soma de x vezes a soma de y sobre n. O n seria o nosso número de dados. Então, ali no x, por exemplo, temos 6 números. Então, n vai ser 6. Então, é só substituir. Ali na soma do xy vai ficar 603 menos a soma de x vai ficar 45 vezes a soma de y, 65, sobre n, que é 6. E na parte de baixo, em que temos o denominador, vai ser a raiz, e dentro vamos ter a soma do x ao quadrado, que vai ser 437, que tem só uma tabela para ele, né? Menos a soma do x ao quadrado, que seria 45 elevado a 2, sobre o n, que seria 6, multiplicado pela soma do y ao quadrado, que seria 839, menos a soma do y ao quadrado, que seria 65
elevado a 2 sobre 6, o n. Então, os valores resultantes serão 115,5 sobre raiz de 99,5 vezes 134,83. Então, ali embaixo, depois de multiplicarmos e ter feito a raiz depois, vai ficar 115,5 sobre 115,83. E o valor resultante vai ser 0,997, aproximadamente 1. O exercício pede que, tendo correlação, encontrar a taxa de desemprego para a taxa de inflação de 18%. Após termos encontrado o valor da fórmula do coeficiente de correlação, vamos ter que encontrar os valores da equação da reta, que seria y igual a A mais B vezes x. Agora, a primeira parte que vamos encontrar vai ser o B. O B, como vocês estão vendo ali em cima, tem a soma do xy menos soma do x vezes a soma do y sobre n, que vai ser igualzinho ali na parte de cima da fórmula do coeficiente de correlação, que está ali em azul. E na parte de baixo, ali no denominador, a parte da fórmula ali de B vai ser igualzinho também à parte de baixo da fórmula do coeficiente de correlação, ali onde está em laranja. Então é só substituir o valor, aí vai ficar 115,5 sobre 99,5, que vai resultar em 1,16. E esse será o valor de B. Após encontrar o valor de B, vamos ter que encontrar o valor de A. E para encontrar o A é A igual a Y na média aritmética menos B vezes X na média aritmética. Aí no Y da média aritmética é só fazer soma de Y sobre N, que vai dar 10,83. E no X na média aritmética é soma de X sobre N, que vai ficar 45 sobre 6 igual a 7,5. Então, substituindo ali na fórmula, vai ficar A igual a 10,83 vezes 1,16 vezes X. O resultado vai ficar A igual a 2,13. Por fim, vamos usar a equação da reta, que está ali y igual a mais b vezes x. Então, a gente encontrou que é 2,13, mais b, que é 1,16, vezes 18%, que é o que o exercício está pedindo, que seria para encontrarmos a taxa de desemprego para uma taxa de inflação de 18%. Então, a taxa de desemprego para a taxa de inflação de 18% seria 23,01%. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.